aqui é uma coisa do passado já, uma coisa do passado que a gente precisa dar uma revisada. É quase impossível imaginar uma prova de vestibular sem pelo menos uma questão que trate de trabalho. Não precisa ser necessariamente trabalho de uma força de contato, por exemplo, uma corda puxando uma caixinha, pode ser uma força elétrica, mas trabalho que é sinônimo de energia. Quando tu escutar a palavra trabalho em física, eu quero que tu pense na energia, calorias, joules. Eu demorei a fazer essa ligação direta. Falou em trabalho, tem energia. Quer saber a energia para alguma coisa acontecer. Trabalho, na verdade, mede a energia que uma força gasta para arrastar um corpo de um lado para o outro, para realizar um deslocamento em determinado corpo. Então eu peguei uma caixinha qualquer aqui, apliquei uma força oblíqua e essa caixa se deslocou para a horizontal, uma distância d. É intuitivo, eu diria, perceber que o gasto de energia para realizar esse deslocamento depende basicamente da força que tu vai aplicar e da distância que tu vai arrastar. É uma coisa intuitiva. Se é tu com uma corda nas costas arrastando uma caixa, quanto mais força tu precisa fazer para puxar a caixa, maior vai ser o gasto de energia. Quanto maior a distância que tu for arrastar a caixa, mais tu vai te cansar, portanto maior é o teu gasto de energia. Aí às vezes o aluno pensa, não professor, e o atrito, e o peso da caixa, e a lua? Não, mas é que quando tu calcular a força e a distância, tu já está levando tudo incluso. A força já está incluído, o peso da caixa, a força de atrito, certo? Beleza? A posição da lua, que se a lua estiver lá, ela vai te atrair contrariamente ao teu movimento. Se a lua estiver ali, ela vai te ajudar a puxar a caixa. Claro que isso é um efeito irrisório, né? Tu sabe disso, mas existe. É um efeito que existe, né? E a distância já inclui por quanto tempo tu vai ficar fazendo isso, né? Então é uma maneira muito ótima, né? Muito boa de calcular a energia, fazendo o cálculo do trabalho. Mas espera aí, já que essa força está oblíqua, eu posso decompor em Fx e Fy, e a pergunta é, qual dessas forças de fato levou a caixa para frente? Portanto, na hora de calcular o trabalho, que eu vou usar W de work, vai ser Fx vezes D. E como é que se decompõe o Fx ali mesmo? Mamãe, entre mamãe e filhote com cosseno, obrigado, eu entendi cosseno, cosseno, tá certo, show de bola. E aí no lugar do Fx é F vezes cosseno de alfa vezes D. No vestibular tu ganha a fórmula desse jeitinho, ó. A UFSC atualmente está usando W, mas ela já intercalou entre tal e W. Tem que estar preparado caso o autor resolva colocar tal no lugar de W, né? Isso às vezes é a diferença entre tu achar ou não a tua fórmula, né? Resolver ou não a questão. Bom, como é que ficou então a fórmula do trabalho? A força aplicada multiplicada pela distância, pelo deslocamento que o corpo realizou, multiplicado pelo cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre a força e o deslocamento. Ângulo entre a força e o deslocamento. Agora algumas coisas importantes, pessoal. Vamos imaginar uma situação bem comum, que é um corpo realizando um movimento circular uniforme. Tipo a pedrinha amarrada no barbante, girando. Quando o cara faz uma situação dessa, se a gente fosse desenhar isso, aqui está a pedrinha, o barbante, amarrando ela no centro, a velocidade é sempre tangente à trajetória, lembra disso? Primeira lei de Newton, né? Quando tu corta o barbante, MRU, beleza? Sai pela tangente. E já que a corda está presa no corpo, a corda está puxando o corpo em direção ao centro, não é isso? É a famosa força... Muito obrigado, centrípeta, porque aponta para o centro. Tu concorda que o deslocamento vai ocorrer na direção da velocidade? Né? Se eu for para lá, eu me desloco para lá. Se a minha velocidade é para lá, meu deslocamento é para lá. A velocidade e o deslocamento têm a mesma direção. Portanto, esse vetor velocidade é também o vetor deslocamento instantâneo. E olha só o ângulo entre a força e o deslocamento. O ângulo é? Quer dizer que se eu for calcular o trabalho realizado pela força centrípeta, vai dar quanto? Força centrípeta vezes distância vezes o cosseno. Quanto é que é o cosseno de 90? Zero. Ah, então não realiza trabalho. Tu não gasta energia, cara, para manter um corpo se movimentando em círculos, né? Tu não gasta energia para isso. Ah, com certeza se gastasse energia, a lua ia ter parado.
A Lua ia ter parado de girar em volta da Terra, concorda comigo? Só que a força com que a Terra atrai a Lua é perpendicular à velocidade dela. Portanto, não há gasto de energia. Por isso que o sistema está em equilíbrio e vai, né, só depois uma catástrofe bizarra ocorrer, essa harmonia vai ser desfeita. Da mesma maneira, o elétron. Caramba, o elétron girando em volta do núcleo atômico. Agora eu entendi porque ele não para. Porque a força elétrica é perpendicular ao deslocamento, então não existe realização de trabalho. Por isso que o elétron fica orbitando, né, a sua região lá sem gastar energia. Só usei esse exemplo para te mostrar que sempre que o ângulo for 90 graus, sempre que o ângulo for 90... Que ângulo, professor? O ângulo entre a força e o deslocamento. Sempre que esse ângulo for 90 graus, o trabalho dessa força vai dar 0. Ótimo. Outra força que sempre faz 90 graus com deslocamento é a força normal. Tu concorda que nesse bloco já tem uma força normal atuando aqui para cima? É, né? Essa força normal também não realiza trabalho, né? Porque ela faz 90 graus com deslocamento. Essa é uma dica importante. E a classificação do trabalho fica assim, ó. Classificação. A gente chama trabalho positivo, é aquele que entrega energia. Então, um trabalho de 200 joules, quer dizer que a força entregou 200 joules para algum corpo. A gente chama de trabalho motor. Faz sentido. O corpo está parado, ele tem energia cinética? Não. Começo a empurrar, ele adquire energia cinética, tudo bem? Quer dizer que a força que eu fiz no corpo aplicou energia nele e movimentou ele. Quando um objeto movimenta outro, a gente pode chamar que ele é um motor, né? É aí a origem da palavra motor, né? Aquele que move. Certo? Beleza? Faz sentido, é um nome justo. Porém, se o carro vem de lá e eu começo a empurrar o carro no sentido contrário até ele parar, quando ele estava se movimentando, ele tinha energia? De que tipo? Energia? Sem medo, galera. Se é, a gente acabou de falar. Acabei de falar que a energia do movimento é cinética. E aí vem o carro em movimento, ele tem energia, eu aplico uma força contrária ao movimento do carro até ele parar. Agora a energia dele é quanto, já que ele parou? Nula. Sumiu, desapareceu a energia que estava nele? Não, a força que eu fiz retirou a energia dele, não é isso? Então nesse caso a força é negativa, porque ela retira energia, e aí recebe o nome de resistente. É justo o nome trabalho resistente? Claro, porque ele resistiu ao movimento. Sempre que uma força atua a favor do movimento, trabalho motor, entrega energia. Sempre que uma força atua ao contrário do movimento, trabalho resistente, retira energia. E se o ângulo for 90 graus, ou a distância for zero, ou a força for zero, o trabalho dá zero e a gente chama de trabalho nulo. Óbvio, né? Nulo. Até agora nada demais. Revisei uma fórmula do primeiro ano lá, uma formuleta do primeiro ano, tá bonitinho. Expliquei de novo o que é trabalho, tem a ver com energia. Vimos a situação mais clássica de acontecer o movimento. O ângulo ali é para te ajudar, não tem sacanagem nenhuma. Se ele não colocasse o ângulo na fórmula, né, tu teria que decompor separadamente o vetor. Dessa maneira, já está prontinha a decomposição. Ah, um perigo, um alerta. Ah, meu Deus, um alerta. Se o cara fornecer esse ângulo aqui, ó. Se o cara fornecer esse ângulo aqui, ó, beta, a fórmula não fica desse jeito. A fórmula fica F vezes D vezes seno. Então tu vê, cara, tem que estar muito ligado. Se o cara decorou e vai aplicar a fórmula no vestibular, não vai rolar. Basta o cara trocar o ângulo na prova, né? Mais de 50% cai fora. A galera não tá ligada que esse ângulo é o ângulo, né, entre o deslocamento e a força. E esse ângulo aqui não é o deslocamento, é o ângulo entre o deslocamento e a força. O deslocamento é para lá, certo? Beleza? Isso é só ou tu decompõe o F, ou tu usa seno ali, ou então tu simplesmente faz 90 menos beta, acha o alfa e usa a fórmula normal. Tem N maneiras de tu agir nessa hora. O importante é tu entender, né, que uma mudança boba de ângulo pode deixar perigosa a utilização dessa fórmula. É raro eles fazerem isso, né? Certo? É raro, eles só fazem isso geralmente quando assim, ó, aí não botamos nenhuma questão difícil. Vamos ter que piorar uma terrivelmente. Aí ele enche de pegadinhas naquela questão para cair bastante o índice de acerto da questão. Isso é programado, né? Todo vestibular vai ter lá 5 questões idiotas, 2 médias, 2 difíceis e 3 terríveis de repente, né? Então todo vestibular tem esse tipo de distribuição. Galerinha, olha só. Coisinha que falta para finalizar a parte de trabalho, eu fazer um exercício e te pedir para trabalhar.
O negócio é o seguinte. Essa fórmula ela tem uma limitação terrível. Só tem uma força na nossa fórmula, não é isso? E se a força começou pequena e depois ficou grande? E se a força ficou variando com o tempo? Aquela fórmula lá ficou lixo, porque só existe uma força. E se a força mudou, vamos olhar o que a gente pode fazer para se livrar desse mal. Vamos fazer um gráfico aqui de força versus distância. Numa situação onde o ângulo é zero. O que significa o ângulo ser zero? Uma situação como essa, a caixinha está sendo empurrada para frente e está se deslocando para frente. Tu concorda que o ângulo entre o deslocamento e a força é zero? Beleza? Eu vou lá e faço o gráfico, que é o seguinte, ó. Tu conseguiria me dizer o trabalho? Força, F foi 20, beleza? 20. Vou fazer bonitinho, né? F vezes D vezes o cosseno de alfa. Trabalho igual F. 20 vezes 5 vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é quanto? 1. Muito obrigado. Já que o cosseno de 90 era zero, né? Cosseno de zero tem que ser 1. 100 joules. Tudo bem para vocês? Será que tinha outra maneira de obter esses 100 joules sem usar a fórmula? Aquela! Se o cara calcula a área desse gráfico, a área é igual a base vezes a altura, a área é igual a 5 vezes 20, embora não mude nada, 100. Quer dizer que quando eu calculo a área de um gráfico força versus distância, eu obtenho o mesmo número que a fórmula do trabalho me apresenta. Logo, a área é numericamente igual ao trabalho. Logo, sempre que tu calcular a área, tu vai estar calculando o trabalho. Mas, professor, aqui não precisa. Realmente, aqui não precisa porque a fórmula supre bem. Porém, se acontecer uma coisa desse tipo, ó, força, distância. Tá vendo? Dá para aplicar a fórmula numa situação dessa? Não. Mas na faculdade vai aprender a integrar essa área aqui. Tu consegue calcular essa área com um passo só. Uma integraçãozinha só de uma única fórmula. Calculou a área. É a matemática poderosa que o Newton inventou. Certo? Claro que aqui no ensino médio a gente não vai dar um gráfico nojento como esse, né? Mas estou te mostrando que essa ideia vale sempre. Sempre que tu calcula a área embaixo de um gráfico força versus distância, tu sempre vai obter o trabalho. Os gráficos que podem aparecer para ti, né? Eu diria que os mais complicados vão ter essa cara aqui, ó. Os gráficos mais complicados vão ter essa cara aqui, ó. Beleza? Divide num triângulo e num retângulo, né? Ou trapézio e puf, calcula a área. Certo? Nesse gráfico, uma situação como essa, dá para usar a fórmula? Por que não? Primeiro que aqui daria, né? Aqui daria, mas o que está acontecendo com a força aqui, ó? Vai de zero até um valor máximo. Nesse caso, que foi bonitinho, até de repente tu usando o valor médio tu consegue, né? Certo? Só que tu teria que fazer o cálculo só para aquele cantinho. De qualquer maneira, a fórmula não é o caminho quando a gente tem força variando. Então, só para ficar um pouco mais provocativo, ó. Tu conseguiria calcular a área dessa figura? São triângulos e retângulos, com certeza tu conseguiria. E aí, então, numa situação dessa, usar a fórmula seria absolutamente terrível. Teria que calcular uma força média entre essas para usar essa força média, depois uma força média entre essas para usar ali. Aqui sim ficaria mais fácil, de qualquer maneira não vale a pena. Sempre que tu vê uma força variável, como é que tu vai achar o trabalho? Área. É isso, área. Sempre assim. Claro, cara, vou fazer de exemplo já. Independente do ângulo, dá pra usar... Independente do ângulo, porque se o ângulo for 60, depois tu pega a área e multiplica pelo cosseno de 60. Porque a área é isso aqui, ó, é um produto força vezes distância. Muito bonita a tua pergunta, cara. Muito obrigado pela colocação, show de bola. Fazer um exemplozinho então, pra gente cair nos exercícios. Você sabia que, mano? Eu ia dizer pra fazer aquele do trapézio. Ah, sim, nós vamos achar um aqui, quer ver? Ih, olha ali que beleza.